começo neste canal YouTube com uma pergunta que fará tremer aquele a quem vocês se dirigem. Christian, faça um vídeo sobre psicanálise e música. Vou apresentar um seminário no dia 10 e preciso disso, agradeço. Valeu, Rodrigo. Rodrigo Alcântara, vou fazer o possível. Lucas Aquiles Martins, faz um sobre música. Demétrio Souza, aproveita e deixa e faz um sobre música, professor. E Souza, professor, gostaria que pudesse falar um pouco sobre o som alto, porque há indivíduos que só gostam de ouvir música alta, que nem sequer cogitam que talvez estejam incomodando a coletividade. O que a psicologia revela sobre isso? Obrigado, saúde e sucesso. Rafael Saldanha, que engraçado o estranhamento com a música. Poderia fazer um vídeo falando sobre como a música pode influenciar um evento, uma obra para a psicanálise. Bom, gente, realmente essa é uma pegadinha, porque talvez das artes, a música seja aquela da qual a psicanálise tenha falado menos, e isso a partir mesmo da declaração do Freud, de que ele não tinha nenhuma aptidão para a escuta musical. Ele gostava um pouco de ópera, mas se considerava, como aquele que vos fala, um completo inepto em termos de música. E apesar de ter realizado esse tratamento famoso, né, do Mahler, que estava com uma questão sobre tocar ou não, uma inibição com o piano, e eles andam por Viena, o Freud vai conversando, e no final Mahler volta a compor e a tocar. E muito, muito interessante essa história, um tratamento peripatético, né? Andando pela cidade. Mas então o que eu vou apresentar aqui são notas especulativas, um pouco dispersas. Eu peço assim, perdão pelo caráter assistemático, mas tentando também dar um start, situar para vocês aí algumas problemáticas de saída. O texto de base para isso é o clássico do Theodor Hayek, né, escrito sobre a música, onde ele faz esse assinalamento, né? A psicanálise, ela, quando olha para as obras de arte, muito frequentemente ela vai buscar aquilo que seria a sua estrutura narrativa, né? Então, personagens, o cenário, a ação, transformatividades, como o texto do Freud, né, personagens psicopáticos ou psicopatologia dos personagens do teatro, onde ele fala que, bom, a gente entra em identificação com um personagem, vive o conflito através do personagem. Isso estaria desde as tragédias gregas, e que seria extremamente compatível com a experiência psicanalítica, que nasce como uma experiência de abreação dos afetos, de catarse dos afetos, né? De lembrança, então, dos afetos a partir da hipnose, como uma maneira de curar os sintomas. Então você tem essa coisa com a catarse, e da catarse haveria, então, um pulo para o teatro, né? Então, e do teatro para a literatura, para os mitos, para a forma romance, onde a gente está, assim, mais ou menos à vontade, mas havia, assim, um resíduo, né, que é por onde o Hayek vai, de pensar uma psicanálise dos impactos subjetivos da música. Portanto, reconhecendo que a música é essa arte mais refratária ao campo da representação, né? Essa arte que tocaria melhor, portanto, no sujeito, naquilo em que ele é um sujeito da expressão. Voltando para as tragédias elas são precursoras da ópera, né? Mas elas tinham a dimensão da dança, a dimensão do coro. O coro intervinha assim ao longo dos três atos, né, da tragédia, basicamente tentando fazer lembrar ao protagonista que ele estava esquecendo de alguma coisa. Por isso, o Lacan, no Seminário 7, vai dizer assim: o psicanalista, a função do psicanalista, ela se aproxima muito dessa função do coro. E o coro canta. Mas ele canta como um backing vocal, né? Ele canta sem que a gente tenha exata dimensão do que ele está dizendo, né?
ele fala assim uma língua mais ancestral, mesmo nas tragédias, né? Ele fala de quê? Ele lembra o personagem, né? De quê? A lei dos homens, não, a lei dos deuses, né? Que isso fala do conjunto imemorial ali de experiências. Então, como esse lugar de memória, o psicanalista estaria assim situado. Isso descreve bem um fragmento, né, da sessão de análise, em que muitas vezes a gente faz interjeições, a gente usa a voz para denunciar nossa própria presença, a gente cantarola para fazer com que algo seja escutado, né? E isso, vamos dizer assim, combina com assim esta função bem específica, que seria a função do coro dentro das tragédias gregas, e que mais ou menos sobrevive um pouco na ópera. Mas o que a gente teria que enfrentar se fôssemos olhar para a música então como um sistema mais formal, né? Ainda que expressivo, mas como um sistema de formas. Em primeiro lugar, uma experiência que tem um valor psicológico muito importante, trazido pela música, que é a experiência da harmonia. A harmonia é um conceito que a gente pode dizer assim, musical, mas primariamente político. Mostra, convida aquele que está exposto à experiência musical a formas de resolução de conflito, às vezes diferentes daquela que anima aquele sujeito. Então, alguém que tem um bom vocabulário musical do ponto de vista da sensibilidade para diferentes harmonias, está produzindo-se uma espécie de gramática básica para a diversidade de conflitos. Isso é muito bom. Isso poderia fazer parte, né, de uma educação erotológica dos sujeitos, uma educação para o prazer, uma educação para a qualificação do prazer, poderia passar por isso, né? Mas a música é também melodia, e aí a gente tem toda uma série de pesquisas, né, que mostram como o acalanto, como o madrigal, como o assobio entoativo, e eles exercem um profundo efeito de pacificação em nós, e que de alguma forma retoma essa cadeia de transmissão de acalantos que passa de geração em geração, de mãe para mãe, às vezes também de pai para filho, né? Mostrando isso que é muito importante, né? Em quadros dramáticos, por exemplo, em que a pessoa não consegue se acalmar. É como se ela tivesse amputado de si essa função melódica, essa função em que a melodia ela induz um sentimento de aconchego, de segurança, de contato com o outro, de previsibilidade, e que é muito importante para a travessia de transições, né? Do acordar para dormir é o paradigma, mas assim, naqueles momentos críticos, né? Os momentos decisivos que a gente fica muito ansioso, porque vai ter aquela apresentação, porque vai mudar de posição, porque vai casar, porque vai mudar de país. Quer dizer, a função melódica é a função que nos ajuda nas travessias, que a gente pode convocar isso dentro de nós mesmos, às vezes sem saber. Mas a música, além de harmonia e melodia, é ritmo. Isso que é uma das poucas coisas que a gente não consegue se ensinar para alguém, né? Parece que se a pessoa tem o ritmo para tocar a bateria, tem ou não tem, é uma espécie de divisor de águas. E aí a gente tem uma hipótese muito interessante do Freud sobre o ritmo, uma das poucas vezes que ele fala sobre a origem da consciência. Quer dizer, ele diz, como é que se dá o fenômeno da consciência? Talvez, especulação, esse fenômeno tenha que ver com a percepção, a endopercepção, que é capaz de marcar posições corporais de sensação, de sentimento, de afeto, de estados subjetivos no tempo. Então a consciência para o Freud teria que ver com o tempo, como para tantos outros autores da fenomenologia. Mas aí a gente já tem o quê? As alterações e modulações da consciência. Vamos lembrar que existem as defesas secundárias, a defesa primária é aquela que separa afeto de representação, né? Mas a defesa secundária é aquela
que é feita por meio de uma ativação de contracatexias. Vale dizer, atenção, consciência. Então aquela pessoa que está prestando muita atenção porque ela está muito perseguida, ela está usando a atenção para tentar se defender do trauma, da retraumatização, ela está tentando se defender da angústia, ativando, né, o seu sistema de percepção, consciência, atenção. Que é terrível, porque a hora que isso se institui, a hora que isso vira assim uma resposta muito própria para o sujeito, ela vai desgastando, né? Essa que seria a sua última barreira, isso vai deixando a pessoa assim mais esguarnecida para os sintomas da linhagem do pânico, vamos dizer assim, das emergências, né? De angústia aguda. Então o ritmo, não é à toa que muitas formas religiosas se apropriam do ritmo, né? Canto gregoriano, os atabaques das religiões afro-brasileiras, né? Como uma forma de induzir uma alteração de consciência, de hipnotizar, de deixar outras vozes virem à tona. Muito interessante, isso também está na psicanálise, passa pelo hipnotismo, né? E passa, muitas vezes, pelo tratamento de formas agudas de ansiedade, onde essas modulações rítmicas, elas são muito importantes para a gente cortar aquele bypass com a válvula mitral que não funciona direito e que engasga e que leva o sujeito hipocondríaco a se fixar numa dor, numa parte do corpo hipersensível, e que ele começa a tocar e ele começa a se importar com aquilo, que é uma mesma permanência, né, da defesa pela consciência, pelo pensamento, pela contracatexia e também pela fixação numa espécie de perda de ritmo. Então, modulações rítmicas para esse tipo de caso, experiências de alternação de ritmo, são muito importantes. Finalmente, além da harmonia, melodia, ritmo, a gente tem o tema. O tema remete àquilo que numa música se repete, né, aquilo que volta. Então, o tema e suas variações é uma grande, vamos dizer assim, analogia com a repetição em psicanálise. Como é que a gente lida com o automaton, né? Com o significante que no seu retorno e na sua insistência e na sua repetição vai criando novas formas. Formas que a gente então associa muitas vezes com processos de memória, com processos de desejo. Então vamos pensar naquele casal que tem a sua música, aquela pessoa que quando eu penso nela, ela vem com uma trilha sonora, aquela pessoa que eu perdi, que eu tô enlutado e que eu lembro dela quando eu escuto aquela música, mas eu lembro dela de uma maneira assim muito própria, né? Vamos dizer assim, mais afetiva, porque você deflaciona o lado representacional e, portanto, você pode mobilizar de uma maneira mais fluente as identificações no plano assim dos afetos. Os teóricos da música têm insistido que ela trabalha muito frequentemente com uma espécie de comparação entre dois mundos. E isso refletiria um outro aspecto musical, que é o compasso. A quantidade de compassos numa música, as alternações de compasso, né? Elas formariam séries, e dentro dessas séries a gente tem, vamos dizer assim, mundos que podem se intercalar, que podem se adensar, que podem trabalhar numa lógica, né, que vai do átono, né, para o tônico, do suspense climático para a descarga. Então aí mais uma vez a gente encontra na psicanálise um correlato disso, que é a domesticação, como diria o Freud, o exercício, né, do incremento pulsional e da sua sustentação. Muitas pessoas que sofrem de ejaculação precoce, ou que entram em pânico diante da proximidade do desejo, né, estão às voltas com a impossibilidade de fazer essa alternação, de fazer essa comparação na troca e da sustentação, né, da tensão necessária para que a descarga venha com um bom proveito. Agora, quando se fala em música no Brasil, é incontestável a importância da canção.
E aí há vários grupos trabalhando sobre canção e psicanálise. Isso fala muito do Brasil. Para quem se interessar, o texto canônico, né? Semiótica da Canção, do Luiz Tati, ele é uma avenida para nós ainda hoje, é um texto obrigatório. Tanto que ele fala de Brasil, e daí permite a gente pensar como a cultura entra na música, como ela fala da peculiaridade do que é a canção, essa mistura, né, com a poesia, com a letra, onde a gente tem uma outra experiência musical também. Vamos lembrar que essa experiência ela é expressiva, mas ela joga profundamente com o tempo, seja o tempo retilíneo e progressivo, né, da narrativa, né, Eduardo e Mônica, Faroeste Caipira, né, até o tempo circular, né, do batidão, do techno, que vai se repetindo e vai às vezes espiralando em torno de de um mesmo ponto, até o tempo em estrutura de descontinuidade, né? De ruptura, de escansão, né? Que é o que para o Antônio Cândido define a musicalidade brasileira, né? Como musicalidade baseada na síncope. Essa batida, né? Em que a gente incorpora o compasso, mas cria um tempo de recuo, e ela seria, vamos dizer assim, a expressão de uma certa descontinuidade nacional, inclusive que a gente poderia ver na formação do povo brasileiro, né, nos embates e dissensões que tiveram aí, né, na distribuição do território entre negros, indígenas e europeus. Bom, não se pode falar em psicanálise e música sem se referir a Alain Didier-Weill, um autor recentemente falecido. Eu recomendo muito Invocações, onde ele fala dos 3 tempos lógicos da música, né? Quer dizer, o tempo da invocação, em que a gente não sabe se está ouvindo a música como sujeito ou como outro, né? E ela toca em nós, e nós estamos junto, exprimindo o que ela diz, ou estamos recolhendo passivamente o que ela nos impressiona. Num segundo momento você tem a subjetivação, né, da música ou da voz. No terceiro, o objeto, que começa então a aparecer a mais, é isso que se cria na repetição de uma peça clássica de Beethoven ou de Brahms, né, em que aquele tema vai se repetindo e ele não contrate pontos. Por exemplo, no caso do Mozart, ele cria uma escala que está permanentemente em ascensão, mas aquilo é efeito da interpolação do objeto A como um compasso subtraído da música. O quarto tempo seria esse tempo, vamos dizer assim, da fala do mundo, em que a música ela não fala, não me colhe nem na posição de sujeito, nem como reverberando uma alteridade, mas ela compreende, né, uma expressão do sujeito e do outro nessa experiência de encontro com o mundo. Obrigatório para quem quer mexer com isso, a nota azul, né, the Blue Note, né, essa que é uma expressão, se não me engano, do Mozart, né, que o jazz popularizou dentro da, vamos dizer assim, dentro da contingência que tem que ver com a associação livre, com o recolhimento daquilo que acontece dentro de uma análise, rodando para o moinho da transferência. A Blue Note é aquela nota, né, que aparece dentro de uma jam session, confluindo todos os ritmos individuais e produzindo uma harmonia inesperada, né? Para Alain Didier-Weill, esse é o ponto da interpretação, é o ponto máximo da interpretação, é o Blue Note daquela sessão. Bom, nosso aluno querido Tiago Sanches Nogueira, ensaio sobre o infinito, música e psicanálise, o trabalho lindo dele, acompanhando também as coisas do Jean-Michel Vive, da voz no autismo, e do Leonardo Luiz, a música no divã, sonoridades psicanalíticas, e de uma tradição da qual eu mesmo fiz parte com o meu primeiro trabalho
sobre as psicoses na criança, né? Tempo e linguagem na psicose na criança, onde a gente, vamos dizer assim, esse grupo aí de pessoas que trabalham com autismo, descobriram que a prosódia da voz, o ritmo, o impacto corporal da expressividade são essenciais para a gente conseguir demarcar a dimensão da letra, que é tão profundamente organizativa para o autista. Então, muitas crianças conseguem, a partir da música, enquanto experiência, né, de produção de harmonia, mas não representacional, de repetição de um tema, né? A gente sabe que uma repetição é importante para o autista. E como, pensando no Didi Evaio, né, a gente tem esse processo, né, de produção de um comum, é isso que estaria aí no quarto tempo da música. Esse processo é fundamental, crítico, é muito importante na clínica, principalmente na clínica de intervenção primária, né, com crianças aí autistas. Bom, gente, especulações, notas, bagunças à parte. Espero ter ajudado aí quem quiser se manter e ir mais a fundo no campo da relação de psicanálise e música. Bora mais! Falando nisso, de alguém que não sabe cantar, nem teve formação lírica, clique no Aqueron Tambovebo. E tchá, 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 rock and roll, gente, é isso que aqui nesta casa rola rock and roll, Iron Maiden neles. Bully, fecha só, faroeste caipira, não, faroeste caboclo, Bully, muda lá, vai.